muito bem-vindas. Muito bem. A ideia com essa live são as pessoas que já fizeram Eneagrama ou que ainda não conhecem o Eneagrama. Fala-se muito hoje dessa tradição em diferentes formatos, embora ela seja mais conhecida no meio organizacional, né? Principalmente nos países norte-americanos, que realmente utilizam muito na parte organizacional com as ferramentas de assessment e tudo mais. Então, a minha proposta aqui é discorrer um pouco sobre o Eneagrama, para que uma pessoa deveria olhar para a ferramenta do ponto de vista dos 9 tipos de personalidade. Enfim, então eu vou falar um pouco de mim, né? Eu conheço o Eneagrama desde 2009, conheci a partir da escola SAT, fazia parte de um programa de líderes, né, da empresa que eu trabalhava. Então, todos os líderes tinham que trabalhar tinham que conhecer o Eneagrama do ponto de vista mais terapêutico. Então, nós íamos para Belo Horizonte, lá tem um mosteiro, onde a escola SAT tem todo um trabalho terapêutico, utilizando, como uma das ferramentas, utiliza o Eneagrama de uma forma mais forte. A escola SAT, então, que eu iniciei é a escola do Cláudio Naranjo. Cláudio Naranjo é o médico psiquiatra que trouxe para nós de forma sistematizada essa tradição, de modo que ela fique didática como ela é hoje. Fiquei na escola SAT por um tempo, fiz até o SAT 2. O meu mestre, num primeiro momento, foi o Alaor Passos, que é discípulo de Cláudio Naranjo, não é? No Brasil. Ele já faleceu, enfim, hoje outras lideranças tomam conta. Depois, então, eu venho desde 2009 nessa jornada com o Eneagrama, mas especialmente no desenvolvimento de líderes. Depois, a base da empresa, outras funções começaram a se interessar também, a participar naquele formato. E aí, na sequência, eu conheci o Domingos Cunha, que é um mestre em Eneagrama, que hoje eu particularmente trabalho na linha da escola que ele lidera, né, que é o IESH, o FESH, que é do Instituto Shalom. Fiz a minha formação por lá, mas já conhecia o Domingos antes, o trabalho dele antes e tudo mais. Então, juntando as duas escolas, a escola SAT trabalha muito com caricatura, muito focada na persona, na máscara, na personalidade. E a escola do Domingos Cunha, o Instituto, trabalha num viés um pouco mais espiritualizado, que particularmente é o que eu tenho mais afinidade, vamos dizer assim. Muito bem. E aí a pergunta é, o que é o Eneagrama, para que isso serve? O Eneagrama, o Domingos tem nos alertado como terapeutas para não chamar o Eneagrama de ferramenta, porque a ferramenta, ela minimiza a origem e a potência dessa tradição, né? Porque é uma tradição, nasceu lá em Alexandria e tudo mais. Eu não vou falar aqui do histórico, da base do Eneagrama, porque tomaria muito nosso tempo, mas eu fiz um vídeo, né, um vídeo áudio, quem tiver interesse é só me chamar no privado que eu envio via WhatsApp, que fala um pouco da base do Eneagrama, da lei do 3, da lei do 9, né, de onde vem os triângulos e tudo mais, de onde vem a tradição, né, qual a influência dessa tradição e tudo mais. Aqui eu quero focar mais, eu uso essa ferramenta para quê, né, para que serve? Então, nós temos dentro do Eneagrama os 3 tipos de personalidade, os 9 tipos de personalidades inseridos nos 3 tipos de inteligência, né? Então, os tipos de inteligência, que é o centro emocional, o centro de inteligência racional e o centro de inteligência visceral, é algo que já vem estruturado dentro da psicologia, né? Então, todos nós temos participação, vamos falar, desenvolvimento, dentro dos 3 centros de inteligência. Então, todos nós temos um lado que é mais emocional, todos nós temos um lado racional e todos nós temos um lado visceral, ou seja, de fazer, de acontecer, né, de mais corporal mesmo. Então, eu tenho os 3 centros de inteligência, mas todos nós temos um que é mais aguçado em nós. São pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais e tem pessoas que são mais viscerais.
Então, a primeira coisa na jornada, no caminho do Eneagrama para o autoconhecimento, é a pessoa começar a visualizar em que centro de inteligência eu posso estar mais adaptado. Eu sou uma pessoa mais emocional. Os emocionais, eles são mais focados o quê? Nos relacionamentos. Eu sou mais racional. O racional, ele às vezes pensa e não executa. Mas tem uma facilidade de planejar, são pessoas mais criativas, né? E os viscerais ou os corporais são pessoas de mais atitude para a ação. Normalmente eles fazem, depois pensam por que fazem. Dentro, né, desse modelo, nós temos os 9 tipos de personalidade. E dentro de cada centro de inteligência, nós temos então 3 tipos de personalidade. A Lê, o que é personalidade? Personalidade, gente, é persona, máscara. Máscara que eu calcei em alguma época da minha vida para me proteger. Ou ego, seja lá o nome que nós queiramos dar. Então, quando nós somos crianças, nos acontecem alguns fatos que nós, então, alimentamos em nós ou recebemos como sendo de algum formato. Então, por exemplo, né, na prática, tem um menino que é filho único até os 10 anos de idade. De repente, a mãe aparece grávida, o neném nasce. Uma criança de 10 anos de idade, ela ainda não tem cognitivo para compreender que os pais precisam dar mais atenção para a criança porque ela demanda mais atenção. Na lógica da criança de 10 anos, o que está acontecendo? Meu pai ama mais essa criança que nasceu do que eu, ou a minha mãe não olha mais para mim. E naquele momento, ela internaliza aquilo como uma verdade, né? Então, o que acontece ali? Ao internalizar, eu calço uma máscara. Tem pessoas ou crianças que ao calçar uma máscara são assim mais dramáticas. São crianças que você fala alguma coisa, desmaia, passa mal, faz um drama danado, né? É uma máscara. Tem outras crianças que são crianças combativas, que antes de serem atacadas já se defendem, então sempre na defensiva. Se os pais brigam ou punem, a criança piora o comportamento, né? Ela enfrenta os pais, ela enfrenta as autoridades, né? Uma criança mais visceral. Tem outras crianças que vão para o mundo da imaginação, tudo é lindo, e aí ela conversa muito sozinha, e aí ela tem muita criatividade na escola, não gosta da parte da execução, mas gosta muito da parte de arte, de teatro e tudo mais. Então, essa compreensão, ela é primária, ela é muito primária para que a gente faça uma caminhada dentro da lógica da tradição do Eneagrama. Muito bem, então vamos começar aqui pelo centro dos viscerais, que é esse povo mais corporal, que faz ou fala, depois pensa, não devia ter feito, né? Que são pessoas que normalmente estão em atividade o tempo todo, ou para si ou para os outros. Então vamos falar aqui do tipo 8. O tipo 8 do Eneagrama, que é bastante visceral, não passa desapercebido, é aquela criança que internalizou aquilo que antes que me ofendam eu ataco, né? É claro que aqui eu estou falando da persona, eu estou falando do ego, eu brinco lá nas trevas, a pessoa que não se percebe, né? O que lá na escola Sati a gente chamava de caricatura. Então, quando eu der os exemplos aqui, pelo amor de Deus, às vezes a pessoa fala, eu sou um 8, mas não sou assim, porque já caminhou na vida, né? Então, é claro que eu vou falar aqui de uma forma um pouco estilizada, para que aqueles que ainda não tiveram contato com a ferramenta possam assimilar um pouco melhor, ok? Muito bem, então tipo 8 é aquela criança que provavelmente veio de um lar que ouvia muito assim, não leva desaforo para casa, se apanhar na escola vai apanhar aqui, né? Não chora, menino não chora, enfim, esse tipo de estímulo, e essa criança por algum motivo internalizou que não pode ser fraco em nenhuma situação, não pode adoecer, não pode chorar, né? Então quando essa criança cresce, o que acontece? Ela continua com os mesmos comportamentos, porque de um modo assim idealista, o ideal é que nós calçássemos a máscara na infância, porque ela realmente nos defendeu, nos manteve na vida,
E ali pela pré-adolescência, na adolescência, a gente deixasse o nosso ego, a nossa máscara de lado, porque a gente já cresceu, já consegue se defender de outra forma. Mas na maioria, nós não aprendemos isso. Nós nem falamos disso, né? Temos nem consciência disso. Então, é natural que na fase adulta eu carregue a mesma máscara, carregue aquele ego e mais que isso tome conta da minha vida. Tome as rédeas da minha vida, né? Então, eu estou agindo pelo que eu sou, porque eu sou levado a ser pelo que eu internalizei. Né? Então, o tipo 8 tem um pouco dessa característica, né? São pessoas normalmente, vou voltar a dizer, estando lá no ego, são pessoas mais combativas, são pessoas que não aceitam que erram, são pessoas que não se cansam. Estão sempre fazendo alguma coisa, quando trabalha, trabalha demais, quando come, come demais, quando bebe, bebe demais, né? Que nós chamamos de luxúria no Enneagrama, né? Mas a luxúria no tipo 8 não tem a ver com luxo, tá bom? Tem a ver com excesso. Excesso, tudo que faz é muito. Dificilmente um tipo 8 aceita que está doente, que precisa ficar em casa, não ir trabalhar naquele dia, né? Dificilmente adora uma discussão, sabe? Gosta de provocar, de sair ganhador, né? Então, o tipo 8, vamos falar assim, na base, né, lá do ego, ele ainda age dessa forma. Muito bem. Agora, eu falei do 8, a gente vai para um outro tipo, que é o tipo 1. O tipo 1, gente, é uma abelha, né? Tipo 1 é visceral, tá sempre fazendo alguma coisa. É aquele povo que cumpre horário, que acha fácil, inclusive, cumprir horário. Normalmente tem disciplina, são pessoas mais comprometidas mesmo. São pessoas iracundas, né? Lá no Enneagrama, 8 luxúria, o 1 a ira. O que é o iracundo, gente? O iracundo é aquele que engole a ira. Por quê? Porque na lógica do tipo 1, ou é certo ou é errado. E na sua maioria, ele quer estar certo, ele busca a perfeição, sabe? São aquelas crianças lá atrás que internalizaram que para serem amadas tem que ser certinha, né? Tem que servir as pessoas, tem que fazer tudo bonitinho. É aquela criancinha que a gente bate a mão na cabeça, é tão linda, não me dá nem um pingo de trabalho essa criança, ela é ótima. E a criança internaliza que para ser amada ela tem que ser sempre ótima. Ela tem que ser sempre certinha, ela tem que fazer tudo na hora, do jeito certo. E quando ela não faz, ela fica irada, engole aquilo. E o pior, também exige isso das outras pessoas. Então, tipo 1, quando ele não se percebe, são pessoas que caminham para o azedume. Por quê? Porque engole aquilo, vai engolindo, de repente um fato pequenininho, pá, estoura. E aí a família fala, meu Deus, como é que pode isso aqui ter afetado a pessoa? E a própria pessoa se culpa de ter explodido, a própria pessoa se culpa porque é errado explodir, né? É errado ficar desse jeito. Então, ok, esse é o tipo 1, né? Tipo 9 é o golfinho, né? Então, o 9 é o que nós chamamos de preguiça. Mas é importante frisar que não se trata de forma alguma dessa preguiça costumeira, né, que nós achamos assim que temos. Então, o tipo 9 é a preguiça existencial. É uma preguiça de se posicionar na vida, de tomar uma decisão. O que paralisa um tipo 9? A possibilidade de um conflito. O conflito, ele deixa o tipo 9 narcotizado, ele paralisa, né? Então, e aí ele é meio mediador, põe panos quentes, a gente brinca que é mais ou menos aquele cunhado querido da família toda, é aquele cara gente boa, que tá sempre mediando. O 9 é visceral por quê? O 9 é visceral porque ele tá sempre fazendo alguma coisa, mas normalmente não para ele. Normalmente o 9 está a serviço de alguém. Por que ele está sempre a serviço de alguém? Para não ter que olhar para a própria vida. Então ele começa a servir todo mundo. Sabem aqueles parentes, aquele pai, aquele tio que conserta tudo na casa dos parentes, dos vizinhos?
é aquela pessoa, né? Vai ali, fulano, arruma meu chuveiro. Ele vai lá e faz, carrega tal coisa. Por isso que não tem nada a ver com preguiça, com essa preguiça, né, de não fazer nada. Muito pelo contrário, nas empresas, por exemplo, tipo 9 normalmente são as pessoas que mais trabalham, né? É o severino. Tudo que você pede é na hora, dificilmente faz cara feia para você. Então, esses são os viscerais. Então, os viscerais são 8, 9 e 1. Todos três têm como base a agressividade, que é aquela agressividade que foi irrompida na infância. Só que cada um deles demonstra isso de uma forma, né? O tipo 8, por exemplo, é combatendo. A energia de agressão do 8 é para fora. Ele não leva desaforo, ele fala o que pensa, ele provoca. 9 normalmente não tem medo de nada. Por isso, gente, muito cuidado aí com as crianças tipo 8. Tipo 8, porque a gente às vezes provoca, às vezes a gente bate, eles pioram muito, né? E aí vem um povo falando que esse povo é hiperativo, que tem que dar remédio para transtorno, não sei o quê, e nada mais é do que um tipinho 8, tá bom? O tipo 9, então, é um tipo que a agressividade dele fica ali, como se tivesse uma parede. Você olhando para ele, você nunca imagina que essa pessoa por dentro está quase implodindo. Quando um 9 chega a expressar a raiva dele, é com uma explosão emocional muito desproporcional e é raríssimo de acontecer, né? E o tipo 1, a expressão do 1 é para dentro, né? É iracunda, eu engulo a ira, eu engulo a raiva e aquilo sai em forma de azedume, de reclamação, de por que vocês não fizeram nada, ninguém faz nada, eu que tenho que fazer tudo, eu que dou conta de tudo e tudo mais, ok? Muito bem, então esses são os do centro de inteligência visceral. Os do centro de inteligência emocional tem uma outra dinâmica. O foco dos emocionais normalmente é mais direcionado para as relações, para os relacionamentos, né? Então a base é um pessoal mais carente mesmo do afeto, né? Da relação ali que vem do outro. Muito bem, ansiedade é a energia que move os emocionais, assim como os viscerais. A energia que move é a agressividade, cada um demonstrando de um jeito. Nos emocionais, ansiedade. Muito bem. Vamos começar pelo tipo 2, né? Os emocionais são 2, 3 e 4. Então, o tipo 2 é aquele gatinho, sabe? Que fica assim roçando na gente. Tipo 2 é aquela pessoa que está sempre a serviço, está sempre ajudando alguém, é muito querido, sabe? Assim, você muda para um apartamento, para um prédio, para uma casa e de repente um tipo 2 bate na sua porta com um bolo feito na hora para você, para te dar boas-vindas, para se apresentar como a vizinha. É um povo que adivinha o que você precisa, né? É um povo assim que sabe mais do que você gosta do que você mesmo. Então, tipo 2 é essa pessoa da doação. E é muito comum, tipo 2 eu sou assim, sempre fui uma pessoa boa, sabe? Sempre gostei de agradar as pessoas e tal. Só que quando a gente olha a base da criança emocional, da criança ferida do tipo 2, nós percebemos que o tipo 2 faz isso, mas ele quer uma troca. Porque basta você não agradecer o tipo 2, que ele fica irado, o humor muda, a frequência baixa e parece que você tá com outra pessoa na sua frente, né? Então, na verdade, é um amor comprado. Porque essa criança internalizou que tinha um grande amor, achou que tinha um amor incondicional e de repente perdeu esse amor. Por exemplo, uma menina que o pai morre. A criança é muito pequenininha para entender que o pai não tem controle nem ninguém sobre a morte. Na lógica dela, a pessoa que me amava, que me botava no colo, que fazia tudo para mim, me abandonou. Então eu passo a minha vida buscando suprir esse buraco, esse vazio emocional que essa carência deixou. E isso eu faço num formato de troca, né? Muito bem, o tipo 3. Tipo 3 é um emocional muito interessante. Normalmente, as pessoas que estão no grupo e são tipo 3 não se acham no 3. Aliás, acham assim meio ridículo esse mimimi todo dos emocionais. Por quê?
Porque o 3, embora seja emocional, ele desenvolveu uma solidez psicológica muito interessante. Essas pessoas normalmente estão sempre a serviço também, estão sempre trabalhando, né? É comum o tipo 3 estar na área dos workaholics, principalmente nas empresas, nas multinacionais tem muito tipo 3, que é esse povo que trabalha 14 horas, vai, faz e tal, e não, é como se não se cansasse. O 3, né, o arquétipo do 3 é a águia, ou seja, estrategista, coloca um foco e fala, eu vou chegar lá, custe o que custar. E normalmente eles alcançam. O problema é que um tipo 3 sem autopercepção faz isso a qualquer custo. O tipo 3, ele quer alcançar aquele objetivo, mesmo que tenha mortos e feridos, mesmo que tenha que ter uma mentiria sutil, mesmo que tenha que passar por cima das pessoas, né? E tudo isso por quê? Porque essa criança na infância, em algum momento, sentiu que não era vista. Então, o tipo 3 fica a vida toda tentando ter prêmios, bater metas, dar resultado e tal, para ser aplaudido. Então, assim, a gente costuma falar que aplauso para um tipo 3 é como se fosse assim uma melodia, uma sinfonia, sabe? Então, o 3 está atrás de quê? Admiração, só que 24 horas. São pessoas que estão sempre ocupadas, né? Por isso que às vezes elas próprias se confundem com os viscerais. Mas o que motiva o 3 são as relações, são os olhares das pessoas, né? São os aplausos, né? Gosta muito, é muito comum tipo 3, vai depender muito do subtipo, mas é muito comum tipo 3, por exemplo, gostar muito de aplauso através de status, né? De mostrar um carro, de mostrar uma condição financeira, de mostrar alguma coisa nesse sentido. Agora, um tipo 3 que se percebe também, eu costumo dizer que ninguém segura esses caras, porque além de estrategistas, são muito trabalhadores também. Então, até aqui, para quem está entrando, eu estou falando da caricatura, tá bom? Estou falando daquilo que a persona, a máscara traz, se a gente não percebe e o nosso ego vai levando a gente assim por uma vida toda, tá bom? O tipo 4, então 2, 3 e 4 são os emocionais. O tipo 4 são os mais emocionais dos emocionais. Tipo 4 é deveras emocional. São pessoas muito sensíveis, são pessoas muito profundas. E normalmente são pessoas que carregam em si uma melancolia, uma tristeza. E gostam dessa vida, assim, dessa coisa da tristeza, da melancolia. Sabe aqueles poetas que morrem, né, no escuro, à sombra ali, escrevendo um livro e morre de pneumonia, né? Uma coisa bem dramática. Então, naturalmente, o 4, o arquétipo do 4 é o cavalo, né? Tem muita força, mas se você olha nos olhos de um cavalo, tem muita profundidade. Então, são pessoas muito profundas. Uma característica de um tipo 4, eu não consigo dizer essa palavra, vou mudar ela, tá? Na caricatura, é uma pessoa dramática. São essas crianças que desmaiam, né? São essas mães que fazem aquele drama, vocês não me amam, vocês não me querem. São pessoas que muitas vezes competem nas doenças, né? Costumam ver o que não tem, ao invés de valorizar o que tem, né? Se essas pessoas não se percebem, elas entram numa zona de reclamação, de baixa autoestima, de menos-valia. Então, esse é o 4. Então, nós falamos aqui da inteligência emocional, que é o 2, 3 e 4, ok? E agora a gente vai lá para os cabeçudos, né? Vamos lá para os racionais. 5, 6 e 7. A lógica desse povo é diferente. Então, lá nos viscerais, né, 9, 8 e 1, que são os corporais, os que fazem e tal, a lógica deles é a agressividade, uma agressividade que cada um expõe no seu formato. Lá na lógica dos emocionais, vem a ansiedade, que é a energia deles. Na lógica dos racionais, o que vem é o medo. A energia desse povo é o medo, é uma sensação de eu não dou conta, eu sou incompetente, eu não vou dar conta, então eu vou fugir para algum lugar, né? E normalmente eu fujo para onde? Para a cabeça. São pessoas que têm uma dificuldade maior de descer da cabeça para o coração, para as emoções, expressar essas emoções. Então, o tipo 5 é considerado o mais racional dos racionais. Então, o 5 é aquela criança que também não se sentiu vista, que
né, passaram por ela, que não se sentiu importante, não sentiu que tinha muito valor e foi se refugiando no próprio mundo. São aquelas crianças mais quietinhas, são aquelas crianças mais caladas, mais observadoras, o arquétipo é a coruja. Normalmente essas pessoas são muito curiosas, muito estudiosas. Qual é a dor do 5? Ele estuda, ele se prepara, ele faz um curso, depois faz outro, aí inventa outro, aí faz um mestrado e não implanta. Por quê? Porque eu não dou conta. A sensação que acorda da criança ferida é que eu não vou dar conta de produzir. E se eu produzir, eu não vou dar conta de sustentar isso. Então, são pessoas que normalmente se aprofundam muito. Então, qual é a angústia do 5? Ele quer saber tudo de tudo, e isso é impossível. Então, ele vive buscando, ele vive angustiado, né? Mas são pessoas muito observadoras. São pessoas que normalmente não se conectam em relacionamentos, assim, não tem aquela expressão de relacionamento, mas por dentro tem muita emoção, mas não conseguem expressar, não conseguem se conectar. Tipo 6... Então, o tipo 6 é o medo, né? Então, o tipo 6 é aquele cara que prevê tudo que é tragédia que a gente imaginar. Então, assim, tudo pode dar errado. Se ele vai, por exemplo, com a família para fazenda, aqui em Goiás a gente vai muito para fazenda. Então, ele vai com a família para fazenda. Quando ele vai fazer a mala, então ele coloca lá repelente, normal, né? Coloca um remedinho para dor de ouvido, dor de barriga, dor não sei aonde, porque afinal estou na fazenda, um soro antiofídico, uma atadura, porque vai que alguém cai e sangra e por aí vai. Então são aquelas pessoas que na lógica deles, eles estão antecipando alguma tragédia. Mas acaba que eles vivem nessa ansiedade de acontecer algo ruim e de que nada vai dar certo, né? Então são pessoas que ficam no núcleo do medo e esse medo paralisa essas pessoas. É comum nas empresas, tipo 6, fazer todo um projeto, toda a parte de pesquisa e quando vai apresentar, outra pessoa apresenta e ele fica aliviado com aquilo, para não ter que aparecer. Por quê? Porque essa criança internalizou que ele pode ser castigado, que ele pode não dar conta. Então ele não quer ser castigado. Você quer matar um tipo 6, chama a atenção dele em público. Perde ali o rebolado, não consegue verbalizar, fica meio irado ali, meio azedo, mas não fala na hora, né? E são pessoas que normalmente perdem muitas oportunidades, porque diferente do tipo 3, o 6 já se esconde mais do sucesso, já não quer mais, não quer esse aplauso que o 3 espera, né? Então essa é a lógica do tipo 6. E o 7, que é considerado muito racional também, o tipo 7 é a gula, né? Gula de quê? De tudo que dê prazer. Então, às vezes a gente fala gula, desculpem, a gente fala gula, as pessoas pensam que a gente está falando só de comida, pode ser comida também. Mas a gula do 7, ele vai muito mais além do que isso. A gula do 7 é por coisas prazerosas o tempo todo. Então tem que estar viajando o tempo todo, tem que estar saindo o tempo todo, se apareceu alguma coisa chata para fazer, o 7 inventa alguma coisa muito legal que ele gosta para fazer e foge. São os considerados bons vivants, né? São pessoas vistas quando elas estão ali na caricatura, estão na base do ego. São pessoas descomprometidas, né? As pessoas olham para ela, não veem seriedade, normalmente não se aprofundam naquilo que vão estudar, mas tem uma oratória boa, então acaba enganando a galera, né? Sabe, o tipo 7, quando ele tá na caricatura, ele é tipo aquele tio bêbado, que não tem senso, que vai assim, pôr na mão em todo mundo, vai conversando com todo mundo, vai beijando todo mundo. É aquilo, só que normal, né? E são pessoas que fogem aqui na mente. Mas por que o 7 vai tanto atrás de prazer? Porque os 7 são crianças que normalmente tiveram uma angústia de morte real. É comum a gente ouvir do 7 que ele nasceu de fórceps, que ele foi para incubadora, é muito comum, né? Que ficou na UTI neonatal. Então, são crianças que experimentaram, na sua maioria, na vida intrauterina ou nos primeiros anos, alguma angústia de morte real. Então, para o tipo 7, sofrer é morrer. Então, quando ele acha que ele vai sofrer, ele inventa uma história. Ele vai para algum lugar, ele viaja, ele sai dali.
ele gasta o que ele não tem para gastar, ele convence as pessoas de fazer isso. Então, se ele não pode sair do lugar para o prazer, fazer isso fisicamente, tipo fazer uma viagem porque não tem grana ou porque está trabalhando, ele faz isso mentalmente. Ele planeja, ele abre a tela do computador, ele olha para comprar isso, ele olha para viajar para tal lugar, entendem? Então, essa é a lógica dos racionais, tá bom? Então, nós falamos aqui agora, fechamos o ciclo, né, de todos os tipos do Eneagrama, que são esses 9 tipos. Então, vou só relembrar, nós temos o centro de inteligência visceral, lá dentro eu tenho o tipo 1, eu tenho o tipo 9 e eu tenho o tipo 8. Lá nos emocionais, o centro de inteligência emocional 2, o 3 e o 4. E no centro de inteligência racional, nós temos então o 5, o 6 e o 7. Uma pergunta que as pessoas me falam, acho que fazem para qualquer facilitador. Ale, qual é o pior dos tipos? Na minha opinião, o pior é o meu, porque eu tenho que lidar com ele todo dia. Eu que tenho que olhar para ele, eu que tenho que tomar as rédeas da minha vida e dizer para o ego, bacana, você me protegeu até aqui, mas a partir de agora eu conduzo a minha vida, você não precisa conduzir mais, né? Porque eu gosto muito de uma metáfora que o Domingos Cunha usa, que ele fala que o Eneagrama é um mapa, é um caminho de transformação. Então, esse mapa, ele vai te mostrando onde estão as bombas que você pisa de vez em quando. Então, assim, a gente pisa na bomba e fala, não acredito, tô fazendo isso de novo, tô passando por isso de novo. Quando eu descubro onde estão as bombas, é natural e inteligente, eu vou pisar menos nas bombas. Elas vão explodir menos na minha cara, na minha vida financeira, na minha vida amorosa, na minha saúde, enfim, seja lá a área que eu piso mais na bola, né? Mas eu desativei a bomba? Não, porque esse é um processo de autoconhecimento e essa é uma das formas da gente ir chegando até nós para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar, tá bom? Então, a lógica do Eneagrama é outra. A outro comentário que eu quero fazer, porque principalmente hoje que algumas pessoas me perguntaram da live, é sobre ferramenta de assessment. Eu fiz um teste na internet, deu tal coisa. Olha, gente, eu vou falar da minha percepção e da formação que eu venho, que é muito séria. A gente acha tudo isso bobagem, né? Por quê? Porque eu dependo exclusivamente da autopercepção da pessoa. É muito comum no Eneagrama a pessoa chegar na vivência e falar, não, eu já fiz um teste, deu tal. Normalmente tá errado. Por quê? Porque lá dentro, né, dos números, existem coisas que você vai pegando de outros tipos, porque nós temos tudo de todos os tipos. E a maioria de nós, sem uma ajuda de uma ferramenta, não consegue se perceber. Ninguém ensina, o normal é nem ensinar isso pra gente. Então, o que acontece? Quando eu pego um teste, alguma coisa, ok, me dá um direcionamento ali, isso aqui tem a ver comigo. Mas dizer assim, não, aí é um tipo tal, esquece, tá bom? Eu, na minha formação, eu não vou nessa linha, não acredito no Eneagrama mental, não acredito nesse formato de um Eneagrama que vai, implanta, a pessoa descobre que é o tipo dela, tá bom, descobriu qual é o seu tipo, vai fazer o que com isso? A maioria que usa o Eneagrama mental piora em vez de melhorar. Por quê? Porque eu rotulo, mas também isso é um tipo 1, por isso você tá agindo desse jeito, né? Ou pega como poste, eu sou assim mesmo, se você quiser me aguentar é assim mesmo, entendem? Então, assim, tudo isso presta um desserviço para o Eneagrama. Uma das coisas que eu bato muito forte no início ali se você quer se perceber e quer respeitar essa ferramenta, né, essa tradição, é exatamente você utilizá-la para você. Existe Alessandra, qual é meu tipo? Não sei. É um processo de autodiagnóstico. Eu posso facilitar a sua caminhada para que você se perceba e se encontre dentro de algum dos 9 tipos, tá bom? Então, é muito importante isso. Eu vejo, às vezes, até alunos meus, assim, falando, mas é porque é tipo tal, por isso que é assim. Isso me mata. Já quase desisti de Eneagrama por conta disso. Uma coisa é conversar com quem já fez, às vezes rola uma piadinha entre nós, às vezes a gente brinca, totalmente diferente. Mas não como acusação, não como rótulo, né? Porque a gente presta um desserviço para uma tradição seríssima, que tem ajudado muita gente a sair de uma zona de doenças profundas, né? Agora eu vou aqui baixar, porque eu acho que já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá.
Ah, vamos lá, vamos lá. Oi, Lu. Feliz aniversário. Obrigada. Melhor coisa do mundo é comemorar o aniversário fazendo o que gosta, viu, Ju? Boa noite, parabéns, gratidão. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Karina. Tudo bem, o povo do Prospere tá em peso aqui, gratidão. Ah, a Sirlene está perguntando, todos nós temos um pouco de cada tipo? Sim, todos nós temos um pouco de cada tipo, mas assim como o centro de inteligência, nós estagnamos em uma dessas, nós chamamos de janelas, em uma das 9 janelas, né? Deixa eu ver aqui. Gente do céu, vamos fazer eneagrama para os nossos filhos. O eneagrama para as crianças, ele é um eneagrama diferenciado. Tem um cara, acho que não vou saber agora, acho que é de Recife, ele chama André Prudente, que tem um trabalho magnífico com as crianças. Agora, quando nós pais nos percebemos, é natural que a gente projete menos nos nossos filhos e já percebamos o movimento que eles estão fazendo, para não incentivar que eles continuem na máscara, e sim para incentivar que eles construam a própria identidade, né? Ok. A live vai ser salva. Ok. Ah, ela tá perguntando aqui, a gente muda de tipo? Não, a gente não muda de tipo. A gente se desenvolve, até porque, gente, o nosso tipo não é só vilão, tá bom? Cada tipo carrega em si aquilo que foi a máscara, a defesa, mas ele também nos confere muitas competências. Vou dar um exemplo. O tipo 1, por exemplo, o tipo 1 é o iracundo, não é? Aquela pessoa certinha, às vezes muito brava, aquela cor não relaxa, vai pra praia e não dorme. Muito bem. O tipo 1, o caminho de transformação do tipo 1 é para o tipo 7. Ele pega o melhor do 7. Fica mais leve, fica mais alegre, mais disponível para as pessoas, né? E continua como? Comprometido, disciplinado. Ele não perde essa competência só porque ele está caminhando para a essência. Então, os tipos, eles têm muito para nos ensinar, nos proteger e nos ensinou. Do que nós vamos trabalhar para abrir mão? Daquilo que ele me aprisiona para não mudar o meu comportamento que está trazendo prejuízo nas áreas da minha vida, ok? Eu não entendi, Sirlene, você perguntou aqui, tipo de nós trabalharmos? Não entendi, se você puder refazer a pergunta. Interessante, é muito interessante mesmo, eu também acho. Cíntia, podemos ter e ser tipos tanto do emocional quanto do emocional? Não, foi o que eu respondi, tá, Cíntia? Ou você está no núcleo ou você está em outro núcleo, mas é comum que nós tenhamos características dos outros tipos. Por quê? Por isso que eu falo que não dá para fazer teste, não é mental. Quando você olha o mapa do eneagrama, nós temos os 9 tipos de personalidade. Então, por exemplo, você tem lá o tipo 9, tipo 8, tipo 9, tipo 1. O 9, ele está entre 1 e entre o 8. Pausou aqui. O 9, ele tem asa no 1 e tem asa no 8. Se ele desenvolveu mais na adolescência a asa no 1, é natural que na fase adulta ele esteja mais conectado com a asa do 8. Já o tipo 1, ele está entre tipo 1, tipo 2 e o tipo 1 do tipo 9. Então, 1, ele está entre o 2 e o 9. Então, ele tem uma asa no 2, nessa carência do 2 e tal, e tem uma asa no 9. Então, é natural que se ele desenvolveu na adolescência a parte mais 9 dele, agora na fase adulta, ele esteja mais ali no lado emocional, tá bom? Stefane, tipo 2 tentando melhorar. Tenta mesmo. Padrão de ego, ninguém merece, né, Stefane? Feliz aniversário. Obrigada, gente. Entrei agora, mas tenho dúvida no que buscar no eneagrama. Bom, eu só tenho mais uns 10 minutos de quer. Então, eu fui falando de cada tipo, tá bom? E aí, eu vou gravar a live e depois você pode acessar lá no YouTube, tá bom? Mas o principal que uma ferramenta de autoconhecimento traz é
expansão da consciência, que é a única forma da gente conquistar alguma coisa na vida, e na sequência desbloquear, né, energias, comportamentos ou crenças que estão limitando a gente chegar onde a gente quer, tá bom? Ou nas relações, ou no trabalho, enfim. Marildo, o nosso tipo pode mudar com o tempo? Não. Felicidades, abundância, amor e prosperidade para todos nós. Multiplica e distribua, viu, Cíntia? Dulce, nós passamos de um tipo para o outro? Não. Já respondi isso lá em cima, né? Você já respondeu, não mudamos, nos desenvolvemos. Inclusive, o Enneagrama não tem essa proposta de mudar ninguém, de fazer milagre, como nenhuma ferramenta séria. Na verdade, é um caminho de transformação. O que eu quero transformar na minha vida, né? E é claro, autoconhecimento é muito libertador. Então, vai te libertando das suas amarras, das crenças que te limitam, daquilo tudo que está te impedindo de estar saudável na vida, né? De estar próspero na vida. Entendi, já respondeu, Dulce. Dizem que o tipo 9 é preguiçoso e fazem procrastinação. Procrastinação, sim. Preguiça é o núcleo deles, mas não é a preguiça, como eu disse aqui, não é a preguiça, essa preguiça física. A preguiça do 9 é uma preguiça existencial. É uma preguiça de se posicionar na vida, entendeu? Tudo tá bom, tanto faz, a água ir para baixo ou para... Tá ótimo, por que vocês estão estressados, né? Então vai perdendo oportunidade na vida porque não se posiciona, não dá conta de se posicionar frente aos conflitos, né? Fica um pouco perdido nisso. Milhões de felicidades, gratidão, gratidão, gratidão por tudo, parabéns. Gratidão eu. Enneagrama feito em grupo individual. Eu faço em grupo, Lu, tá bom? Eu faço em formato de vivência e eu utilizo a constelação junto com o Enneagrama. Eu não faço Enneagrama sem movimentos de constelação. Tem toda uma parte de projeção também, né, da psicologia, então eu acabei colocando tudo isso no formato da minha vivência, porque eu achei que as pessoas ganham mais com isso, tá bom? Muito bem, gente. O meu tempo está se encerrando aqui, né, senão a minha live cai. E eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Dia 12, então, de outubro, a gente vai ter o curso de Enneagrama aqui em Goiânia, vivência das 9 às 20, tá bom? Quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp ou aqui no direct, que eu passo todas as informações para vocês, tá bom? Então, eu queria muito agradecer e dizer que para mim é uma satisfação, no dia do meu aniversário, inclusive, poder continuar trabalhando com o meu propósito de vida. Como diz a Sirlene Alves, quando a gente encontra o propósito na vida, a gente não trabalha mais, né? Então, é exatamente isso. Gratidão a todos, espero ter esclarecido as dúvidas. E se não esclareci, podem me chamar no privado, que aquilo que eu puder esclarecer, eu estou à disposição. Beijo enorme para todo mundo. Bye, bye.